Fala galera, sejam bem-vindos de volta e hoje a gente volta à nossa agenda normal e começa a falar da defesa. A frase defesa ganha campeonato é uma frase muito dita no futebol americano. Aí você me fala, mas Léo, não é muito mais comum fazer ponto no ataque do que na defesa? Como se ganha campeonatos defendendo? Quando uma boa defesa não deixa o outro time marcar pontos, ela também faz com que a defesa do oponente passe mais tempo em campo e assim canse mais, o que acaba fazendo com que fique mais fácil para o seu ataque marcar pontos. Em 2014, os Seattle Seahawks tinham a melhor defesa da liga e foram campeões do Super Bowl envergonhando os Broncos na final. O jogo até começou com o safety, lembra? Eu mostrei a jogada aqui num outro vídeo quando eu estava explicando o safety, que é uma das maneiras de marcar pontos do lado defensivo. No último Super Bowl, foi a vez dos Broncos terem a melhor defesa da liga e, mais uma vez, defesa ganhou o Super Bowl. Tudo isso para dizer que defesa é muito importante nesse esporte. Então, vamos que vamos! Vamos começar pela linha defensiva. Ela é composta normalmente de 2 defensive tackles e 2 defensive ends, mas esse número pode variar. O principal objetivo da linha defensiva é fazer com que o ataque ou ganhe poucas jardas ou ande para trás, perdendo jardas. Tem várias maneiras diferentes de fazer com que isso aconteça e eu vou falar delas no futuro quando eu falar de jogadas específicas da defesa. Mas em suma, eles querem ou chegar no quarterback antes dele fazer o passe, ou derrubar o running back atrás da linha de scrimmage. Lembram dela? Ela é a linha na jarda onde a jogada começa. Derrubar o running back atrás da linha de scrimmage tem um nome específico. Se chama tackle for a loss, que traduzindo quer dizer tackle para uma perda, porque no caso o running back perde jardas. Além disso, uma das melhores coisas que a defesa pode fazer é conseguir um sack. Sack é quando a defesa consegue derrubar o quarterback atrás da linha de scrimmage antes dele fazer o passe. É importante notar duas coisas aqui. A primeira é que a jogada escolhida pelo ataque tem que ser de passe, senão não conta como sack. E a segunda é que o quarterback tem que ser derrubado atrás da linha de scrimmage. Se a jogada escolhida pelo ataque, por exemplo, for uma jogada desenhada para o quarterback correr com a bola e fazer papel de running back, que nem eu mostrei aqui no último vídeo, o quarterback ser derrubado atrás da linha de scrimmage é um tackle for a loss e não um sack. A gente diz que um quarterback é sacado quando a defesa consegue um sack. A segunda e última parte que a gente vai falar da defesa hoje inclui os linebackers. Um linebacker pode ser ou outside linebacker ou middle linebacker, o que quer dizer que ele atua por fora ou pelo meio da defesa. Eles atuam entre a linha defensiva e o secondary, do qual a gente vai falar no próximo vídeo, e eles têm que estar atentos a tudo que está acontecendo ao redor deles. Eles são responsáveis por dar o primeiro combate em jogadas terrestres, se a linha defensiva for bem bloqueada, e também por defender passes que acontecem no meio do campo. Os líderes da defesa muitas vezes são linebackers, porque eles veem tudo. Eles que gritam se a jogada é terrestre, se a jogada é aérea, e eles podem até mudar a jogada se perceberem algo estranho. Sim, existem audibles defensivos também. Linebackers também podem sacar um quarterback, mas isso normalmente acontece quando a defesa organiza uma blitz, que é um tipo de jogada específico que eu vou explicar em outros vídeos. Os linebackers são realmente o coração da defesa. E por hoje é só. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar um like aqui embaixo. Curte também a minha página no Facebook para mais detalhes sobre tudo de futebol americano e também sobre outros tópicos que eu vou falar aqui no futuro. Tem coisa nova chegando, hein? Então para não perder nada, se inscreve aqui embaixo. Domingo então eu volto para terminar de falar da defesa. Até lá. Valeu!